Olá, pessoal. Muito boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma live. Eu sou a Priscila Rocha e hoje eu trouxe um tema que aconteceu comigo e acredito que pode estar acontecendo também com muita gente que está começando agora, que são as dificuldades que as boleiras têm quando iniciam na parte de bolos, doces, da confeitaria em geral. Hoje, esse vídeo vai ser destinado mais para as pessoas que querem entrar nesse ramo da confeitaria e vender seus bolos, trabalhar em casa, ter a sua própria renda, mas não sabe por onde começar, tem medo. Então, eu vou contar um pouquinho para vocês como que foi que eu comecei, as minhas dificuldades que eu tive. Quando eu comecei, eu também não sabia nada, eu não tinha nada, eu não tinha sequer bico de confeitar, eu não tinha forma, eu não tinha nada. Então, essa dificuldade, creio eu, que muitas pessoas também têm, tá? Então, eu trouxe para vocês algumas dicas que eu acho que ajuda muito para quem está começando e tem muito medo de pegar encomenda, medo de não conseguir entregar os seus bolos, né, dentro do prazo, ou conseguir, ou dificuldade até na hora do preparo do bolo, porque muita gente, na hora do preparo, às vezes já erra logo no começo, na massa, aí já fica nervosa e já acha que deu ruim tudo, e a pessoa acaba se desesperando por causa disso. Eu passei muito por isso também, e eu sei o quanto é difícil quando você quer fazer alguma coisa, você sente um amor por aquela profissão, mas você tem muito medo de não conseguir fazer isso, não conseguir entregar o que você quer trabalhar, entendeu? Mas são dificuldades que a gente tem quando a gente inicia. As maiores dificuldades são as massas dos bolos. A maioria das pessoas, quando está começando, não sabe nem fazer uma massa de bolo sequer. Aí depois vem a dificuldade dos recheios. Os recheios não podem ser moles, e às vezes os recheios são moles, e é onde dá problema na hora da entrega do bolo, porque pelo transporte o bolo vai balançar, né? No caminho, e esse bolo pode quebrar. Isso já aconteceu comigo muitas vezes, e é desesperador quando isso acontece. Comigo já aconteceu nem sei quantas vezes, e eu conforme foi passando os anos, que eu fui aprendendo a como melhorar isso. Porque às vezes acontece mesmo, é natural, sabe? Às vezes o bolo vai para um local muito longe, que o carro fica saculejando demais, né? Acontece, mas a gente, com o tempo, a gente vai aprendendo a estruturar melhor esse bolo, a fazer uma massa mais estruturada, não tão levinha, um recheio mais firme, não tão mole, porque não pode ser um recheio muito mole, senão o seu bolo ele pode até não quebrar, ele desliza em cima. Isso também já aconteceu muito comigo. Nossa, já chorei muito em desespero de, na hora de entregar um bolo para o cliente, o bolo quebrar. Já aconteceu de bolo quebrar no caminho até o local da festa. Então, é dificuldades que eu acredito que muita gente tem, porque eu também tive, e eu sei o quanto que é difícil no início. É difícil para tudo. Eu não sabia nem fazer o vermelho, o preto. Hoje em dia já é mais fácil as pessoas aprender, né, através da internet. Então, antigamente, quando eu comecei, nem tinha isso, a gente nem tinha celular igual tem hoje. Então, as dificuldades foram sendo sanadas aos poucos, mas ainda creio que tem muita gente que ainda tem muita dificuldade até para vender o seu bolo, até para conversar com o seu cliente. A pessoa às vezes não sabe o como conversar com o cliente, como oferecer o seu produto para ele, entendeu? Então, eu queria dar algumas dicas do que aconteceu comigo, porque a minha fase que eu passei lá atrás pode servir de uma ajuda para quem está começando agora. Então, a primeira coisa era o forno.
Eu não sabia quanto tempo eu tinha que assar o bolo, eu não sabia quanto grau eu tinha que colocar o bolo. Eu fui aprendendo isso tudo sozinha. Então, eu estraguei muita receita, perdi muitos ingredientes, até eu conseguir chegar numa receita. Aí, trabalhei com essa receita durante um tempo, mas era uma receita muito difícil, uma massa muito pesada para bater, a batedeira que na época era da minha mãe não conseguia bater aquela massa. Aí, com o tempo, eu fui aprendendo, mas eu demorei muito para aprender. Demorei bastante, errei bastante, mas aos poucos eu fui conseguindo conhecer o forno da minha mãe, que na época, quando eu comecei, eu ainda morava com a minha mãe. Então, eu fui conhecendo o forno dela apagava sozinho. Era uma tristeza fazer bolo naquele forno, e mesmo assim eu não desisti. Se você tem também um forno que não está 100%, é só você começar a entender o seu forno. Faça bolos para a família, faça bolo para os amigos, e vai começando a testar o seu forno para você ter o melhor dele. Às vezes o seu forno não é novo, mas você não precisa investir num forno agora. Pode usar o forno que você tem. A única forma que não dá para usar é se caso ele não funcionar. Mas enquanto ele está funcionando, o ideal é você testá-lo para ver o melhor que ele pode te oferecer. Por exemplo, o forno que eu assava meus bolos quando eu comecei era um forno convencional, simples, de 4 bocas. Então, naquela época, os fornos eles nem tinham aquelas 2 gradinhas. Ele era só a grade no fundo só. Aí o bolo queimava, o bolo assava em menos de 20 minutos. E aí eu falava para minha mãe, porque eu era muito nova naquela época. Eu falava para minha mãe, mas por que esse forno queima, né? Minha mãe também não sabia me explicar o porquê. Mas aí eu fui aprendendo com o passar do tempo. Por que que o forno assa muito rápido e ele queima o seu bolo no fundo? Pode ser por 2 fatores. O primeiro fator, o teu forno pode estar muito desregulado. Às vezes, forno que assa bolo em menos de meia hora é porque ele está chegando numa temperatura muito alta, rápido demais. Então, o teu bolo ele vai assar em 20 minutos. Mesmo que você asse o seu bolo em 20 minutos, se ele tiver assado, não tem problema nenhum. Mas você tem que prestar muita atenção para esse bolo não queimar o fundo. Então, o que que eu fazia quando o bolo queimava o fundo? Eu colocava uma outra assadeira virada de boca para baixo e colocava o meu bolo em cima dessa assadeira, para ele ficar um pouco mais alto do chão, né? Do fundo do forno. Porque o fundo do forno é o local mais quente do forno, que é onde está a chama. Então, se você consegue erguer o seu bolo do chão do seu forno, ele já vai melhorar e não vai queimar o fundo. E aí você vai conhecendo o seu forno e adaptando o seu tempo para o seu forno, porque cada forno é de um jeito. Aí, se você escuta a gente falar, é 30, 40 minutos. Se você começar a fazer esses testes e ver que o seu forno assa em 20, 25 minutos, tudo bem. Não tem problema nenhum, desde que asse o seu bolo, tá? Mas para isso você tem que conhecê-lo, para ele não queimar e não ressecar a sua massa. Porque se o bolo ficar muito tempo no forno, ele fica duro, ele fica seco, porque o calor do forno, ele suga toda a umidade da sua massa. Então, esse foi o primeiro fator de dificuldade que eu tive quando eu comecei na confeitaria. Oi, Rô, tudo bem? Patrícia, tudo bem? Boa noite para vocês, sejam bem-vindas. Então, pessoal, voltando aqui, a primeira dificuldade que eu tive foi o forno. A minha segunda dificuldade foi bater a massa, que assim, para quem sabe, é uma coisa tão simples, tão fácil, mas para quem não sabe, é a pior coisa do mundo. Porque bate a massa fica solada, a massa fica embatumada, a massa fica açucarada. Então, o que que acontece? São vários fatores que a sua massa pode dar ruim, às vezes na hora da produção dela. Muito óleo, muita margarina, muito açúcar. Então, são ingredientes que usado em exagero,
ele pode danificar sua massa sim. E aí, na hora que você coloca esse bolo no forno, você vai achar que foi o seu forno. E às vezes não é a culpa do forno, às vezes é a culpa da sua receita, que às vezes pode não estar muito balanceada, e você acaba achando que é o forno, que é o tempo que não foi certo para assar aquele bolo, e não, às vezes não é o seu forno, às vezes é a sua receita. Então, eu sempre aconselho vocês a fazerem bolos com receitas que vocês sabem que foram testadas e aprovadas, e de preferência com a medida dela em gramas, porque gramas é peso em qualquer lugar é igual. Agora, se você pega uma receita que é em xícaras, as xícaras, se a pessoa pegar qualquer xícara que tem na sua cozinha, pode dar errado essa receita, porque as xícaras que são mencionadas nas receitas são aquelas xícaras medidoras que na minha live de utensílios tem, eu mostrei para vocês na live de utensílios. São xícaras medidoras próprias para confeitaria. Elas têm o padrão certinho que a gente precisa para a gente usar nas nossas receitas. Não pode ser qualquer xícara que a gente tem na cozinha, porque as quantidades podem ser variadas. A sua xícara pode não ser igual à xícara que foi mencionada na receita. Então, é onde pode ir muito açúcar ou muito óleo, algum ingrediente que pode ir a mais e pode estragar a sua massa. Então, esse também é um fator que muitas boleiras, quando está iniciando, também tem muita dificuldade, como eu tive quando eu comecei. Aí vem o outro fator, recheio. Os recheios daquela época, quando eu comecei, eram só os recheios mais simples. Mas os recheios mais simples e os mais difíceis para quem está começando a fazer. O brigadeiro é que é uma coisa tão simples, todo mundo sabe fazer, mas não é todo mundo que sabe fazer um brigadeiro. Um brigadeiro em ponto perfeito para rechear o seu bolo. Não é todo mundo que acerta o ponto do brigadeiro. Ou o brigadeiro fica puxa, ou o brigadeiro fica muito mole, e com isso o seu bolo pode ser danificado também. O brigadeiro muito puxa, você não vai conseguir espalhar esse brigadeiro no seu bolo, porque na hora que você tenta espalhar, a massa vem junto. O brigadeiro muito mole, ele pode penetrar na sua massa e fazer o seu bolo ficar muito encharcado, e depois ele vai vazar. Ele vai começar a vazar porque ele vai ficar muito encharcado. Então, o seu doce, o seu brigadeiro vai entrar tudo na sua massa. Então, o recheio é uma coisa também que a gente tem que se ligar muito na hora do preparo. O brigadeiro, o prestígio, que é o coco, também, o coco tem que ser um coco muito bom, tem que ser um coco de ótima qualidade, de preferência o melhor que vocês encontrar. Por quê, Pri? Porque o coco, ele tem, algumas marcas têm gosto de ranço, e o gosto de ranço no seu recheio é horrível. Quem comer vai parecer que o teu recheio está azedo, e você não quer que o seu cliente pense que o seu bolo está azedo por causa do recheio. Só que não é o recheio que está azedo, é o coco que está com gosto de ranço. Alguns cocos que eu já até vi, alguns cocos, ele vem com gosto de sabão. Eu não sei se alguém já comprou alguma marca que veio com cheiro forte de ranço e gosto de sabão. Alguns cocos têm esse cheiro. Então, procure sempre usar produtos de qualidade nos seus bolos. Os seus clientes vão reconhecer isso, e isso vai te fazer você subir um degrau a mais na confeitaria em relação aos seus concorrentes. Porque quem trabalha com produto de qualidade, ele é reconhecido no mercado, porque os nossos clientes, eles sabem quando você usa um produto de qualidade e quando você usa um produto mais inferior, porque depende também muito do processo, do jeito que você está trabalhando com aquele produto. Chocolate em pó também, muita gente, quando está iniciando, vai fazer o bolo de chocolate e usa chocolate em pó. Eu não aconselho a fazer bolo de chocolate com chocolate em pó. Usem o chocolate em pó não, gente, desculpa, é achocolatado que eu queria dizer. Muita gente vai fazer bolo e faz com achocolatado. O chocolate em pó é o que a gente tem que usar. O achocolatado, não. O achocolatado, ele vem muito açúcar na composição dele.
E aí vai juntar com o açúcar da sua receita, o seu bolo vai ficar extremamente doce e ainda corre o risco dele formar aquela capa de açúcar em cima depois que ele sai do forno. Uma casca dura, uma casquinha grossa, que é o excesso de açúcar que ele causa. Sem contar que o sabor não é o mesmo quando é usado o chocolate em pó. O chocolate em pó que eu trabalho com 33%, mas eu também amo os 50%. Tá? É que aqui a gente já acostumou a trabalhar com 33, é ótimo também, tem algumas marcas que eu super indico, não uso só uma, e assim, sempre de muita qualidade, 50% é melhor ainda, o 50% ele deixa o seu bolo mais pretinho e o sabor é incomparável, o sabor dele é aquele sabor de chocolate, então eu indico muito vocês usarem chocolate em pó. Acima de 32%, menos o achocolatado. O achocolatado eu não indico nem para recheio, por causa do açúcar que ele vem, tá bom? Outro fator que também pode estragar o seu bolo é o leite condensado. O leite condensado, hoje em dia, existe muitas misturas láctea no mercado. Alguns vêm até escrito agora semi-desnatado, desde que ele seja um leite condensado puro, vocês podem utilizar. Agora, se na embalagem está escrito sobremesa láctea, mistura láctea, alguma coisa desse tipo, não usem para recheio, pessoal. Ele pode até dar certo para você bater um pudim, para você fazer um brigadeiro em casa para comer com as crianças, mas para recheio de bolo não, porque ele é difícil de você conseguir dar o ponto e ainda é fácil para você perder o ponto do seu doce, do seu recheio do bolo. O leite condensado, a caixinha dele é muito parecida com a mistura láctea. Então, quando vocês forem no mercado ou mandar o maridão ir lá comprar o leite condensado, gente, eu não sei vocês, mas homens, em geral, eles não prestam muita atenção nessas coisas. Se você mandar o seu marido ir no mercado e ele não perceber essa diferença de leite condensado com mistura láctea, ele vai trazer o mais barato. E o mais barato é a mistura láctea, que você não vai querer usar no seu recheio, porque pode nem conseguir o ponto, tá? Então, avisa o maridão, se caso ele for comprar para você, que você quer leite condensado puro, que na embalagem vem escrito leite condensado, ok? Eu já passei por isso que eu tô falando isso para vocês, tá bom? O marido tá aqui do lado, ele tá dando risada. Mas é verdade. O marido da gente, homens em geral, eles não prestam muita atenção nessas coisas. Eles vão mais pelo valor. Se é barato, tá valendo. Mas não. Procure o melhor, procure o leite condensado bom. Hoje em dia não é só aquele famoso que é bom. Hoje em dia tem aí, no mínimo, umas 4 marcas que são excelentes e são um pouco mais barato que aquele famosão que todo mundo conhece. Tá bom? Se vocês até quiserem, depois eu passo as marcas para vocês, não tem problema. É só me mandar mensagem no meu direct lá no Instagram ou no Facebook, que eu passo as marcas que eu costumo usar, que são ótimas, tá bom? Outro fator, gente, é a calda na hora de molhar o bolo. Outra dificuldade que eu tive muitos anos. A calda, na hora de molhar o seu bolo, você pode usar qualquer calda. Até a calda leitosa, que é a calda que vai leite. Só que a calda com leite, você só pode usar se o seu bolo for 100% geladeira. Se for um bolo, tipo, que vai ser coberto com pasta americana, e você molhar com leite, esse bolo de pasta americana, eles não são armazenados dentro da geladeira, porque a pasta americana não pode com umidade. Então, para bolos que vão ser cobertos com pasta americana, não pode usar leite, porque ele pode correr o risco de azedar. Mas, se for usar num bolo que é com cobertura de chantininho, que é cobertura de chantilly, que aqui na cidade é o que mais usa é o chantilly, ou com uma outra cobertura, tipo brigadeiro, vocês podem utilizar o leite sim para molhar o seu bolo. Pode usar leite condensado com água, pode usar leite com leite condensado, pode usar calda de especiarias, tem várias caldas. Mas o que é a dificuldade da boleira?
A dificuldade da boleira é saber quanto que vai de calda no bolo. Por quê? Às vezes a pessoa fica com medo de molhar muito e deixa o bolo muito seco. Ou então o contrário. Ah, eu acho que meu bolo tá seco, vou molhar mais um pouquinho. Aí é onde acaba molhando demais. Isso também, errei muito, aconteceu isso comigo durante muitos anos. Meus bolos, as pessoas sempre elogiou bastante por ser molhadinho. Só que às vezes eu errava na quantidade da calda e aí vinha as consequências. O bolo, às vezes, na hora da entrega, ele rachava. Às vezes a pessoa levava e depois me mandava foto que o bolo rachou. Por quê? Porque estava muito molhado. A gente às vezes quer caprichar tanto que acaba errando na quantidade da calda que foi para umedecer o bolo. Então, vamos prestar muita atenção nisso. Se você não tem muita experiência, usa a bisnaguinha. Não vá direto em cima do bolo com a jarrinha, alguma coisa assim que possa cair muita. Use sempre aquelas bisnaguinhas que é de maionese, ketchup, ou então a própria colher, usa a colher, vai jogando devagarzinho, vai sempre se certificando se o seu bolo está úmido, mas sem exagerar, para ele não ter o risco depois de quebrar. Mais um fator que eu também sofri muito é com o chantilly. Hoje em dia, as minhas maiores encomendas é com chantilly. Então, muita gente hoje em dia tem dificuldade de bater um bom chantilly. A dificuldade de bater um bom chantilly começa logo no começo. Tem gente que coloca a batedeira na velocidade alta. Eu já vi isso aqui na padaria. Pedi uma vez para uma outra pessoa bater o chantilly para mim, colocou quase na última velocidade. Gente, chantilly, ele tem que ser batido devagar, ele tem que ser começado numa velocidade média. Aqui eu começo na velocidade 2. Se for um chantilly de chocolate, eu começo na velocidade 2, deixo ele dar uma encorpadinha para ele não ficar espirrando para fora e passo ele para a velocidade 3, o de chocolate. Porque o branco, ele monta um pouco mais rápido. Então, eu ponho na velocidade 2 e deixo ele até ele montar. Depois que ele montou, eu abaixo para a velocidade 1, porque a minha batedeira é muito forte, então eu não gosto de deixar ele bater na velocidade muito alta, para ele não ficar poroso. O que é poroso, Pri? Para quem não sabe, o chantilly poroso é quando ele passa do ponto e ele fica muito duro. Ele fica duro demais e você não consegue alisar o seu bolo de jeito nenhum. Ele enche de furinho, ele fica muito ruim, quase impossível para você conseguir alisar esse bolo por causa dele estar muito duro. Não precisa jogar fora, tem como consertar, mas é difícil você consertar. Então é mais fácil você não deixar ele passar do ponto, batendo o chantilly numa velocidade mais baixa. E usando também um chantilly de boa qualidade, porque tem chantilly no mercado que ele não dá ponto direito, porque ele não é tão doce, a quantidade de açúcar dele é menor. Ele não dá ponto direito. Então, eu costumo colocar em chantilly assim que não é muito doce, um pouquinho de açúcar de confeiteiro antes de começar a bater. Ou açúcar refinado da União, que é aquele bem fininho, de preferência peneirado, não pode cair pedrinha lá dentro, porque senão depois, se você for usar bico muito pequeno e aquela pedrinha não se desfazer, ela entope o bico da sua manga. Então, se for um chantilly tipo aquele Amélia, que não é muito doce, eu indico colocar um pouquinho de açúcar nele. Tem gente que fala, Pri, posso colocar o leite condensado? Pode colocar o leite condensado, desde que você saiba colocar esse leite condensado. Porque o leite condensado, ele pode desandar o seu chantilly. E se ele desandar por conta do leite condensado, você não consegue recuperar mais o ponto dele. Aí você vai ter que usar ele para outro fim, porque para cobertura você não vai conseguir mais utilizar ele. Então, procure sempre usar um chantilly de ótima qualidade, de preferência bem geladinho, no mínimo 12 horas de geladeira. Às vezes, se der um tempinho, até uma meia hora antes, coloca ele dentro do freezer, para ele ficar bem geladinho, para a hora da montagem do seu bolo, esse
esse chantilly você pode utilizar ele tranquilo, que ele não vai ter perigo de ficar poroso, de ficar ruim, de desandar, entendeu? Então, você pode colocar um pouquinho de açúcar em chantilly que não é muito doce, tá? E agora, eu tenho um que eu gosto bastante, que eu uso, eu não tenho problema com ele, e ele rende bem, sabe? Depois eu posso passar para vocês até a marca que eu costumo usar. Tem chantilly que é bom, mas tem chantilly que não é bom. E aí é onde você perde o ponto com muita facilidade. Se você bater o seu chantilly na velocidade, logo na velocidade alta, da 3 em diante, ele vai ficar poroso em menos de 2 minutos. Menos de 2 minutos ele vai ficar muito, muito duro. E aí, para você consertar esse chantilly, vai dar um trabalho tremendo, tá? Tem como consertar. Eu vou trazer vídeos para vocês falando sobre isso, falando sobre cobertura, falando sobre montagem de bolo. Eu quero ensinar o máximo que eu puder ensinar, porque eu estou vivendo hoje a coisa que eu mais amo fazer, que é bolo, que é a parte da confeitaria. Então, como eu tive muita dificuldade lá atrás e naquela época eu não tinha quem me falasse isso, então hoje eu me sinto preparada hoje para poder ensinar as pessoas que estão começando agora, tá? Quanto ao chantilly, então, para finalizar, o chantilly de chocolate também é um ótimo chantilly, que, no caso, ele demora um pouquinho mais para dar o ponto, mas você também tem que bater ele com cautela, com cuidado, para ele não ficar poroso, e se ficar poroso também tem como consertar. No caso, o chantilly branco, você também pode transformar ele num chantilly de chocolate, para quem não encontrar o chantilly de chocolate, o chantilly branco também pode, mas você tem que adicionar chocolate 50%. Por que o 50%? Ele é o mais indicado porque ele é mais forte. Ele sendo mais forte, é de 50% para cima, pode até ser o cacau em pó, mas aí o cacau em pó tem que ser menos quantidade do que o de 50%. Por exemplo, para meio litro de chocolate, começa com 2 colheres mais ou menos de chocolate 50%. Você adiciona ele no chantilly mole e depois que você coloque para bater. Porque o chocolate em pó, ele dá o ponto muito rápido no seu chantilly. Para você perder esse ponto também é muito fácil. Então, comece numa velocidade mais baixa, fique sempre de olho, não deixa ele batendo e sair de perto, não, se caso você for fazer o chantilly de chocolate, tá? Eu uso o chantilly de chocolate já pronto, eu acho muito mais prático, apesar dele ser um pouquinho mais caro que o branco, eu acho muito mais prático, que às vezes a gente tem 20 bolos, e não dá tempo de eu ficar preparando um chocolate, então eu acho mais prático o chantilly já pronto de chocolate. Então, agora, outra parte também que eu tive muita dificuldade é na hora da montagem do bolo. A montagem do bolo também é o ideal. Quando eu comecei, eu nem usava a montagem nas formas. Hoje eu monto todos os meus bolos nas formas. E então facilitou muito o meu trabalho. Hoje eu vejo gente que me pergunta, inclusive, o que você faz para deixar o teu bolo retinho? A primeira coisa é a montagem. Não é só a cobertura, é a montagem. A montagem é a parte mais importante do seu bolo. Se você fizer uma massa perfeita, se você fizer um recheio perfeito e na hora da montagem você errar na montagem, o seu bolo pode dar errado, porque tem a calda, entendeu? Tem a parte a própria montagem do bolo. Se você montar diretamente em cima do prato, ele pode ficar torto. Aí, para você consertar esse bolo, vai muito chantilly. E os clientes não gostam de chantilly. Os clientes gostam de bolo e de recheio. Então, o que tem que dominar no seu bolo? A sua massa ser perfeita, o seu recheio delicioso e a sua cobertura bem fininha. Porque é o que o cliente gosta. Não gosta de muito excesso. Então, para isso não acontecer, o seu bolo ele tem que ficar o mais reto possível para na hora de você cobrir ele facilitar o seu trabalho. Então, a montagem também é muito importante. Eu vou estar trazendo também vídeos para vocês de montagem, de decoração, que hoje em dia também é uma dificuldade muito grande das boleiras que estão começando agora. Outra dificuldade que eu tive muito quando eu comecei, porque eu era muito novinha na época, eu não tinha bico de confeitar, eu não tinha batedeira, eu usava a batedeira da minha mãe, daquelas de 2 garfinhos,
que mal aguentava bater uma massa, mas era o que eu tinha, e foi o que eu usei durante mais ou menos uns 3 anos, até eu conseguir comprar a minha batedeira. Então, é coisas assim que quem está começando não precisa ter um grande investimento para começar. Pode começar do pouquinho, com pequeno, pegar uma forma emprestada com a mãe ou com alguém da família. Ah, eu vou fazer um bolo hoje para experimentar, faça bolo para sua família, treine bastante. A gente só alcança a excelência tentando, 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 tentando. É o que mais eu falo aqui, que quanto mais a gente treina, melhor a gente fica, tá? Então, toda vez que for fazer um bolo, dá um pedacinho, né, para as pessoas que estão ao seu redor experimentar. Quando você se sentir preparada, não, agora eu vou fazer para vender, faça para vender. Não tenha medo de fazer bolo para vender, desde que você saiba o que usar, como assar, como montar, não vai dar problema. Não vai dar problema. Por quê? Porque quando a gente faz as coisas com amor e com muito cuidado, tudo dá certo. Eu comecei lá atrás, eu não sabia nada, eu não tinha nem bico. Aí, depois de um tempo, ainda que eu comprei uns biquinhos de plástico, nossa, bem simplesinho, e deu para me usar. Eu não digo para, eu não indico eles porque eles não são bons. Mas para quem está começando, lá no 99 você acha aqueles de plástico, que hoje em dia eu não sei se custa 99, mas é baratinho. Então, comecem com o que vocês têm. Se não tem bico, pede emprestado para alguém que possa ter. Se não tem, faça um alisamento com espátula. Olha, verdade, eu já alisei bolo até com isopor. Eu tinha uma bandejinha na época, né? Quando eu comecei, eu não tinha espátula dessas grandes de alisamento de bolo. Mas o meu pai tinha comprado frios e veio dentro de uma bandejinha de isopor. Eu tirei as beiradinhas, que era alta, peguei aquele isopor e alisei a lateral do meu bolo. Não tinha bico para mim trabalhar, então eu coloquei na lateral eu coloquei coco ralado, que naquela época se usava muito coco ralado em volta do bolo, e fiz uma decoração em cima, coloquei uns morangos e ficou lindo. Mas, assim, lindo para a época. Para hoje era um bolo muito feio, era um bolo simples. Mas para aquela época, mais de 15 anos atrás, era um bolo bonito, em comparação dos bolos que as nossas mães faziam em casa, que as nossas avós faziam em casa. Então, era um bolo bonito. As pessoas que compravam meu bolo amavam o bolo. Mas hoje, quando eu vejo as fotos daqueles bolos que eu fazia, eu tenho vontade de chorar. Eu tenho vontade de chorar, porque era, assim, uma coisa que eu não sabia, eu não tinha de onde tirar esse conhecimento. Hoje não, hoje é diferente. Hoje eu já fiz milhares de cursos online, milhares de cursos na internet, milhares de cursos presenciais. E eu falo para vocês, hoje em dia, a experiência que eu tenho, eu com toda certeza, eu consigo ensinar qualquer pessoa que estiver ao meu redor, entendeu? Então, eu super indico para vocês a começar mesmo se tiver medo. Mesmo com medo. Vai com medo mesmo. Tá com medo? Vou fazer, vou conseguir fazer. Dá o primeiro bolo que vocês fizerem, porque o primeiro nunca fica assim 100%, mas dá o primeiro bolo para as pessoas da sua família experimentar. Se todo mundo aprovou, você está pronta para fazer bolo para vender. Só que você só pega encomenda de bolo que você ter certeza que você consegue entregar. Nunca pegue uma encomenda que você tenha dúvidas. Um bolo que você nunca fez na vida. A pessoa te traz uma foto, porque os clientes eles fazem assim. Eles vê um bolo bonito e manda para você a foto. Na época eles me traziam a foto que nem tinha celular. Me trazia a foto, você consegue fazer? Se eu sabia que eu conseguia, eu falava que eu sabia. Mas se eu não sabia, não, eu não sabia. Não é feio você falar que você não sabe fazer. É melhor você falar que você não sabe do que você fazer um bolo errado e o seu cliente sair insatisfeito. Então, só pega encomendas que você tem certeza que você vai dar conta de fazer, tá bom? Quanto à parte de decoração, hoje em dia tem milhares de bicos de confeitar, que é muito fácil da gente trabalhar. É muito fácil. Com apenas um bico de confeitar, você faz muitas decorações. O bico 1M é o bico que eu mais utilizo.
e eu indico ele para todas as pessoas que me perguntam que bico que eu uso. Porque esse único bico, se você não precisa comprar um monte de bico para você começar a produzir os seus bolos. Compre apenas o bico 1M. Com ele, você consegue fazer mais de 10 decoração com apenas um bico. Você faz roseta, você faz cesta com ele, dá para fazer cesta. Nossa, tem muitas técnicas de bico que dá para você trabalhar com ele. O bico 1M é um dos mais vendidos e é um dos mais utilizados aqui na padaria. Aí, pessoal, outra coisinha. Quanto à fruta no meio dos seus bolos, tome muito cuidado com frutas, tá? As frutas, elas trazem um benefício bom, porque é gostoso, mas as frutas in natura, que nem o morango, ele pode azedar o seu bolo de um dia para o outro. Por quê? Porque ele solta água. E quando ele solta água, aquela água que o morango solta, ele pode azedar o seu bolo. Mas não é porque você fez o seu bolo hoje que ele tem que ser comido amanhã. Se você saber armazenar esse bolo certinho dentro da geladeira, bem tampado, para não pegar cheiro de nada, porque a geladeira que você guarda o seu bolo, ela não pode ter outras coisas dentro. Você tem que trabalhar só com os bolos, os seus recheios, pode guardar junto com os seus bolos, para não pegar nenhum tipo de odor no seu bolo. Então, é assim que você vai conseguindo conquistar os seus clientes. Quanto mais gostoso o seu bolo ficar, melhor para você, melhor para o seu cliente, porque ele vai te indicar para outras pessoas, entendeu? Você não vai nem precisar se esforçar tanto assim para fazer propaganda da sua imagem, do seu produto, do seu bolo, porque os seus próprios clientes fazem isso por você. Eu tenho muitos clientes, eu tenho clientes na cidade inteira, graças a Deus, e as pessoas sempre elogiam muito, mas eu já errei bastante. Errar é humano, mas a gente que tem que resolver mudar para um rumo melhor, né? E sempre fazer o melhor para o cliente também, porque ele merece. Ele está confiando em você. O bolo da festa de aniversário dele, que é uma data, ou casamento, que é uma data especial para o seu cliente. Você imagina a responsabilidade. Então, faça tudo com amor, tudo com produtos de qualidade, que eu tenho certeza que você vai conseguir. Então, todas essas dificuldades, eu nunca permiti que elas me parassem. Desde que eu comecei, eu nunca permiti. E olha que eu já passei por muita coisa ruim. Já chorei muito com produtos assim, com bolo que não estava dando certo, com muitas dificuldades que eu tive, alguma coisa que acabou e eu não consegui comprar, e aí eu tive que sair correndo atrás para mim conseguir. Então, sempre que vocês forem fazer os seus bolos, faça primeiro a lista de compras, para ver se não está faltando nada. Porque já pensou, no meio da sua receita, você vê que não tem fermento? Até você ir buscar esse fermento e voltar, às vezes você já perdeu a receita, ela já não fica com a qualidade que era para ela ficar, se já tivesse tudo certinho. Então, tem que prestar muita atenção nisso. Oi, Dani, agora que eu te vi, Dani. Tudo bem? Muito obrigada por você estar presente. E então, umas coisas assim que eu tô falando agora, mas por que eu tô falando isso? Porque quando eu comecei, eu chorei muito. Eu tive muita dificuldade, e hoje eu sei que tem muita gente que me pergunta, que quer fazer isso, ainda mais agora com essa pandemia, que já vai durar um ano e ainda não acabou. Agora chegou a vacina, se Deus quiser, vai acabar. Mas muita gente desempregada, muita gente que está recorrendo para a confeitaria para ter uma renda em casa, trabalhar próximo dos seus filhos, porque tem filhos que, né, as escolas não estão funcionando, a maioria das escolas, pelo menos que eu saiba, não está funcionando. Quanto às creches, eu não sei, mas tem muitas mães que não têm com quem deixar, então está buscando uma renda com bolos. Então, eu indico para quem quer começar na confeitaria, acompanhe meus vídeos na internet, que eu vou ensinar o passo a passo, desde quando começa até você chegar num nível mais avançado. Então, pessoal, eu agradeço muito a presença de vocês. Eu vou trazer mais vídeos para vocês de dicas e de receitas também, dicas de como fazer, de como melhorar, de o que fazer para o meu bolo não ficar duro, o que fazer para o meu bolo não murchar dentro do forno. Eu vou trazer muitas dicas boas para vocês, que eu acho que é muito útil para pessoas que nunca fez bolo na vida, ou também para pessoas que já trabalham com bolo e às vezes erram e não sabe nem onde está errando. Tá bom? Eu tenho tempo ainda? Tem tempo? Então,
eu vou ficando por aqui, pessoal. Eu peço para vocês se inscreverem lá no meu canal, para vocês não ficarem por fora das receitas que eu tenho, das dicas que eu tenho para dar para vocês. Eu agradeço muito a presença de todos aqui e eu espero que vocês tenham gostado da live, porque eu fiz de coração. Eu sei que é coisas assim que parece ser tonta, ser boba, mas para quem está começando e passou pelo que eu passei, não é coisa boba. É uma coisa muito útil que hoje em dia eu aprendi, mas naquela época eu não tive ninguém para me ensinar. E é muito difícil isso, se você não saber, querer fazer e não saber por onde começar. Então, pessoal, é isso. Muito obrigada por vocês terem ficado aqui comigo. Eu agradeço do fundo do meu coração. Até o próximo vídeo. Beijos. Tchau.